Bom dia, bebês, boa tarde, bebês, boa noite, bebês, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Retomamos hoje então com as nossas videoaulas, trabalhando essa temática de história que nós vimos desde o começo do ano, que é a Idade Média. Galera, falando em Idade Média, a gente vai começar a trabalhar hoje um outro aspecto da Idade Média, porque normalmente a gente vai naquela onda do eurocentrismo, né? O que é o eurocentrismo? A Europa como centro, a Europa como foco de propagação de ideias da história. Nós vamos hoje começar a trabalhar um aspecto da Idade Média que a gente chama de Idade Média Oriental, que é justamente, dentro de outros assuntos que a gente vai abordar mais tarde, mas o mundo muçulmano, o Islã e o islamismo como religião, como cultura. O islamismo hoje é a religião que mais cresce no mundo. Apesar de aqui na América nós termos menos de 1%, aqui na América do Sul, Norte e Central, nós termos menos de 1% de muçulmanos no total da população, a previsão, por exemplo, na Europa é que até o final do século o islamismo seja a religião predominante na Europa, o berço da propagação, não da propagação, mas da consolidação do cristianismo. Tá? Hoje nós temos cerca de 1,6 bilhões de islamitas, de muçulmanos pelo mundo. Isso dá quase um quarto da população mundial. E aí a gente, como ocidental, sempre tende a ver o outro com aquela estranheza, né? E aí as notícias que nos chegam sempre são de o carro bomba, o terrorista, o islâmico, o muçulmano como um provável inimigo. Bom, aulas de história existem justamente para quebrar esses paradigmas, quebrar o que? O senso comum. Pensem comigo, 1,6 bilhões de pessoas no mundo professam a fé islâmica. Se esses caras quisessem realmente acabar com a civilização judaico-cristã ocidental, que é como se propaga por aí, vocês acham que eles já não teriam conseguido? 1 bilhão 600 milhões de terroristas? Claro que não é isso. Por quê? Porque fundamentalistas existem em qualquer religião, inclusive nas religiões cristãs. Sim. Ou que... vamos perguntar assim, quem é cristão? Você é cristão? Ok, então você não assiste televisão, você só ouve músicas de cunho religioso, as meninas da sua família só usam saia, não podem se depilar, e os rapazes só usam camisas com manga longa e calças compridas. Não, mas você é cristão. Sim, eu sou cristão. Mas como assim, se os cristãos fazem isso? Os cristãos fazem isso? Não, apenas uma pequena parte. Tem algumas congregações, algumas congregações mesmo dentro do cristianismo que tem sim esse cunho extremamente conservador. As meninas não podem usar calça comprida, os rapazes não podem usar bermuda, não se olha a televisão, se ouve apenas hinos religiosos. Mas isso é o quê? É uma pequena parcela da população, dessa população cristã, que leva tudo ao pé da letra. Da mesma forma, dentro dos muçulmanos, do mundo muçulmano, desse quase 2 bilhões de pessoas que existem no planeta, nós vamos ter uma pequena parcela de fundamentalistas. Infelizmente são esses que aparecem na mídia, Infelizmente são esses. Então, como eu disse para vocês, as nossas aulas de história, entre outras coisas maravilhosas que vocês têm nessas aulas de história, que são maravilhosas, com um professor maravilhoso, modéstia à parte. Ok? Que bom que todos vocês concordaram. Nós vamos quebrar um pouco do senso comum. Como? Conhecendo. Conhecimento liberta e nos liberta também dessas amarras de preconceito e tal. Vamos conhecer um pouco da história do islamismo. Para falar de islamismo, a primeira coisa que a gente tem que falar é da Península Arábica, que é o berço do islamismo. Se a gente olhar o mapa, eu deixei um material para vocês em PDF lá no Classroom. Se a gente olhar ali, eu deixei nesse material tem uma foto de satélite da Península Arábica. Um lugar extremamente desértico e árido. A Arábia hoje se mantém graças à riqueza que possui no seu subsolo, que é o petróleo, assim como todo o Oriente Médio. Nós temos assim essas missões civilizatórias do Ocidente para lá, olha, vamos levar a democracia
vamos exportar a democracia e importar todo o petróleo que existe debaixo daquela terra. Esse é o credo da democracia capitalista ocidental, mas não é para isso que a gente veio falar aqui hoje. Na Arábia, né, lá na Idade Média, nos primeiros séculos da era cristã, a Arábia era percorrida por tribos nômades. Como assim, professor? Caravanas de camelos que atravessavam a Arábia de um lugar para o outro, tá? Sem ter uma unificação política. Não existia um Estado árabe. Existiam sim essas tribos, esses clãs, que eram nômades, que vagavam pelo deserto. Por quê? Porque olhando o mapa ali, vocês vão perceber que os lugares onde se pode ter alguma sedentarização das pessoas, ou seja, as pessoas morarem fixas num lugar, em algumas partes do litoral ou nos oásis, que são verdadeiras ilhas de prosperidade no meio do deserto, onde tu tem poços da água e aí tu tem um pouco de vegetação. Fora disso é deserto. Então como é que essas pessoas iam ficar no mesmo lugar? Morreriam de fome. Então os árabes se especializaram no quê? No comércio. Caravanas de camelo atravessavam o Oriente Médio, norte, sul, leste, oeste, tá? Levando mercadorias, trazendo mercadorias, mas principalmente entrando em contato com outras culturas, né? Os persas ao norte, os hebreus e cristãos a oeste, né? Os budistas na Índia, os hinduístas, enfim, todas essas culturas religiosas e de outros aspectos também econômicos, enfim. Essas tribos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, notadamente deuses vinculados às forças da natureza. Como eram verdadeiros estados, países sobre camelos, eles não tinham autoridade centralizada, não existia uma confederação de tribos. Existia em alguns momentos, por exemplo, em tempos de guerra. Tá? Cada tribo dessas era comandada por um líder chamado sheik. Né? Sheik. E a gente tem até hoje as maiores lideranças da Arábia Saudita são os sheiks, hoje os sheiks do petróleo. Eu coloquei ali para vocês uma foto do Michael Jackson, finado Michael Jackson, com 2 sheiks árabes. Se não me engano, aqueles ali são os caras que contrataram ele, um deles contratou o Michael Jackson para o aniversário de 15 anos da filha. Imagina, e você aí querendo que o MC Brinquedo vá no seu aniversário. A filha do sheik levou o Michael Jackson. Desculpa, gente, mas é o que dá ter muito dinheiro e muito petróleo. Voltando à Idade Média, os sheiks árabes, então, os sheiks das tribos da Arábia, eram os líderes dessas caravanas, dessas tribos que andavam para lá e para cá. Em épocas de guerra, tinha confederações de tribos, ou até mesmo tribos contra tribos, uma liderança militar chamava-se o Emir, né? O título dessa liderança era o Emir, ok? Politeístas, então só para a gente retomar, um território extremamente árido, populações nômades cruzando de norte a sul, leste a oeste, populações politeístas e que tinham como liderança política um sheik e liderança militar um emir. Passamos agora aqui, o que mais que a gente tem aqui nesse material que eu deixei para vocês. Essas tribos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e a grande parte das imagens tomar uma água. Hidratem-se. A grande parte das imagens, né, sagradas dessas tribos estavam concentradas na cidade de Meca, no santuário da Kaaba. Kaaba, esse nome místico, né, quer dizer cubo. Né, uma coisa bem séria. Por que ela quer dizer cubo? Porque é um cubo, é uma pedra, né, um edifício em forma de cubo, quadrado, né, retangular, enfim, um cubo, localizado na cidade de Meca. E dentro dessa Kaaba estavam todas as imagens e instrumentos, enfim, coisas sagradas para essas tribos, todas concentradas lá para eles não precisarem estar levando de um lado para o outro. Então, pelo menos uma vez ao ano, essas tribos iam em peregrinação religiosa até a Kaaba, até Meca, que se tornou logo um santuário. Por quê? Porque concentrava todas as questões religiosas de todas essas várias
religiões que tinham essas tribos do deserto, né, gente? Então, descentralização política e descentralização religiosa. Bueno, deixei ali para vocês as imagens da Caaba e junto delas também uma questão importante. Na parte externa da Caaba estava presa uma pedra preta, né, que essas tribos então acreditavam que tinha sido um presente dos deuses. Provavelmente foi um meteoro, né, porque caiu do céu, foi um presente dos deuses. E acreditava-se que antes essa pedra era branca, lívida, leitosa, mas por causa dos pecados dos homens, ela foi se enegrecendo e até que ficou aquele grande pedregulho, aquele grande artefato lítico negro que é pregado numa das paredes da Caaba, para onde então todas essas tribos se dirigiam ao menos uma vez, né, durante o ano. Vamos lá. Quem é a maior liderança do Islã? Quem é o criador do Islã? O mantra sagrado, vamos dizer assim, do Islã é: só existe um único Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta. Quem é Maomé? Ou Muhammad? Muhammad nasce por volta de 570 d.C. em Meca. Ele pertence à tribo que domina o comércio em Meca, os Quraishitas, e aí é interessante que Quraishitas vem da palavra Quraish, que quer dizer tubarão. Os caras eram uns tubarõezões, os tubarão aí, mano. A gangue dos tubarão, a tribo então dos Quraishitas, que dominava o comércio em Meca. Apesar de pertencer a essa tribo extremamente rica, Maomé fazia parte de um clã, ou seja, tribo, e aí formado por vários clãs, várias famílias e agregados. Um clã mais pobre, que eram os Hashemitas, certo, gente? Maomé perde os pais muito cedo, é criado pelo avô, depois o avô também morre e termina sendo criado por um tio. E esse tio tem caravanas comerciais e Maomé participa dessas viagens por todo o Oriente Médio, lá por já 580, 585. Com 15 anos, ele começa a liderar caravanas pelo deserto. Nossa, professor, que legal, ele lidera uma caravana cheia de camelos, isso é importante, hein? Diria você ironicamente, porque eu sei que vocês são irônicos. E eu responderia ironicamente: eles não deviam saber nada. Caras, para liderar uma caravana, o cara tinha que saber muita coisa. Pensa o seguinte: o que o deserto é? O deserto é um mar de areia. E como é que esses caras vão se guiar no meio do deserto para saber para onde eles estão indo, para saber que em vez de eles estarem indo para o Iraque, eles não estão indo para Israel? Pelas estrelas. Então os caras manjavam horrores de astronomia. E aí é uma questão interessante que a astrologia e a astronomia nesse momento andam juntas, né? Depois se separam, enquanto crença, que é a astrologia, e ciência, que é a astronomia. O pessoal agora que gosta dos signos vai querer me matar por conta disso que eu falei. Desculpa, gente, mas é o que eu penso pela questão de ciência mesmo. Voltando então, eles sabiam muito de astronomia, posição dos planetas no céu, coisas que vocês vão estudar esse ano em matemática com o professor Paulão, trigonometria, né? Calcular a posição das estrelas para fazer rotas. Pensa uma carta náutica, que é esse mapa que os caras têm para navegar no oceano. Nós tínhamos cartas desérticas, provavelmente, que eram então essas rotas dentro do deserto, que não tem um ponto de referência. Tu tem alguns oásis, algumas montanhas em alguns lugares, mas no mais é um mar de areia. Então Maomé, para estar liderando uma caravana aos 15 anos, ele era um cara extremamente inteligente, tá, gente? Então ele segue liderando essas caravanas, ele vai entrar nessa função, ele vai entrar em contato, como eu disse antes para vocês, com várias culturas diferentes, principalmente aquelas que os islâmicos chamam as religiões do livro. Quais religiões são essas? O judaísmo e o cristianismo, religiões que são monoteístas. Nós já estamos falando aí do século 7, 601, 602 depois de Cristo, né? Maomé vai entrar em contato com várias dessas religiões então monoteístas. E ele termina despontando, né, se destacando como uma liderança dessas caravanas, e aos 25 anos ele casa com uma viúva bastante rica, chamada Khadija. A Khadija é uma
tem uma coisa interessante, que dentro de um mundo extremamente machista, como é o mundo árabe até hoje, a Khadija se sobressai como empresária, né? Seria hoje uma empresária, ela possuía várias caravanas comerciais que levavam e traziam produtos de um lado para o outro no deserto. Então, ela era uma mulher diferenciada. E vê esse cara, esse Mohammed aí, que é um líder de tribos, um rapaz bem apessoado e muito inteligente, diz, olha, é um bom investimento amoroso e um bom investimento comercial ter esse cara do meu lado. E para o Mohammed, da mesma forma. Então os dois se casam, e o Mohammed passa então intensivamente a liderar essas caravanas, e com o passar do tempo ele começa a ter mais tempo livre, vai cada vez menos liderando caravanas, mas administrando-as junto com a Khadija, e tem mais tempo para quê? Para meditar, para as funções religiosas. E qual é o lugar que se medita na Arábia e no Oriente Médio? O deserto. Sabe quando tu vai para a beira da praia, te senta olhando para o mar, as ondas batendo? Pois é, ali em vez da água é o mar de areia. Lembro da história de Jesus, que também vai fazer retiro no deserto, onde tem a tentação e tal. É uma tradição dos povos do Oriente Médio, né, saírem em retiro espiritual para o deserto, por onde tu não tem distrações. E o Mohammed vai fazer isso com uma certa frequência. E é num desses retiros, já no mês do Ramadã, né, se diz que foi no mês do Ramadã, isso que é o mês sagrado dos muçulmanos, que é um outro calendário diferente do nosso aqui ocidental. O mês do Ramadã, agora nesse ano de 2020, se eu não me engano, ele começa dia 23 de abril. Foi num desses retiros que Mohammed teve a sua revelação. Ele estava numa caverna e sonhou, né, com o anjo e tal, com umas questões meio estranhas, acordou sobressaltado e saiu. Quando ele sai para a rua, no meio da noite, ele escuta um farfalhar de asas. O que é um farfalhar? Flap, 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 flap. Isso é um farfalhar, coisa bonita farfalhar, né? Vocês já leram história em quadrinhos, gibi, vocês veem que as coisas todas têm um sonzinho. Adoro fazer essa sonoplastia. Então Mohammed escuta um farfalhar, flap, 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 de asas e pensa, o que será isso? Eis que à sua frente surge quem? O anjo Gabriel, o mensageiro de Deus. Lembrem-se que Mohammed tinha contato com as religiões monoteístas, com o judaísmo e principalmente com o cristianismo. Quem anuncia a Maria que ela teria o Filho de Deus? O anjo Gabriel. Gabriel é, tradicionalmente, o mensageiro. E é Gabriel que chega, lhe entrega um papel e diz, recita. E ele, como assim? Recitar é ler, tá, gente? Recita. Como assim? Eu não sei ler. Recita. E ele pega esse papel e começa a recitar. Começa a ler o que estava ali automaticamente. E ele, depois disso, sai desarvorado e procura sua mulher e diz, Khadija, eu estou louco. E ela diz, o que aconteceu? E ele conta a ela isso que aconteceu e ela diz, realmente eu acho que tu pirou, vamos procurar um sábio aqui de Meca. E vamos atrás do tal sábio, ele conta isso para o tal sábio e ele diz, não, você não está louco, você teve uma revelação divina. E a partir daí, esse sábio, esse cara que é um tio, se eu não me engano, do Mohammed, começa a ser o primeiro seguidor dele junto com a Khadija, e ele sai propagando o que o anjo lhe revelou. Só existe um Deus, Allah, e ele, Mohammed, é o seu profeta. Uma questão interessante. Toma mais água, tá? As tribos do deserto eram politeístas. Muitas delas acreditavam em vários deuses, mas elas também acreditavam que tinha um Deus que era superior a eles, Allah. E o que Mohammed sai propagando? Olha, todos esses deuses que vocês acreditam, na verdade eles não existem, porque todos esses poderes, essas manifestações estão concentrados num único Deus, que é Allah. E ele, como portador dessa verdade, é o que? É o profeta de Allah nesse momento. Então ele sai propagando isso por toda a região. Quem não vai gostar muito disso? Os Quraishitas, a tribo que dominava o comércio em Meca. Por quê? Pensem na questão comercial. Pensem agora em alguns lugares, por exemplo, Basílica de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, ou a própria Praça do Vaticano, que as pessoas fazem peregrinações para lá. Esses locais mantêm, vamos pegar só a Aparecida do Norte lá em São Paulo, esses locais
tem um ciclo de comércio totalmente vinculado às romarias religiosas, às procissões religiosas, né? E aí chega alguém e diz, não tem mais que isso, vamos diminuir porque só existe um Deus. Os caras ficam doidos com Muhammad e começam a persegui-lo. E essa perseguição vai chegar a tal ponto que em 622, Muhammad e sua família, Maomé e sua família, fogem de Meca para a cidade de Yatrib. Tá? Fogem de lá pela perseguição, para manterem-se vivos. Essa fuga de Meca para Medina, Yatrib depois se transforma em Medina, a cidade do profeta, essa fuga é tida como o ano 1 do calendário muçulmano, a Hégira, né? É o nome que se dá a isso. Então, o ano 1 dos muçulmanos, o calendário muçulmano, começa em 622. Eles estão lá no ano 1400 e alguma coisa, né? Vivemos no mesmo tempo, só que eles contam o tempo de uma forma diferente da nossa. Assim como os judeus contam um tempo muito diferente do nosso. Eles estão no ano 4000 e lá vai pedrada, né? Mas então essa fuga é tida como o ano 1. Por quê? Porque a partir dali, Maomé retoma, né, a sua pregação forte e aglutina seguidores na cidade de Yatrib e volta 2 anos depois e conquista Meca, vence os coraixitas e a partir dali começa a expandir a sua crença e expandir o seu poder político. Maomé vai ser o grande unificador da Arábia, gente. Lembram? Tribos nômades com vários deuses, cada uma delas com uma sua liderança independente. No momento que essas pessoas aceitam o islamismo, Islam quer dizer submeter-se a Deus, no momento que eles aceitam o Islã, eles estão se submetendo não só a Deus, mas à máxima que só existe um Deus chamado Alá e que Maomé é o seu único profeta. Maomé é o seu profeta, então quer dizer, esses caras vão se submeter também a Maomé. Então tu tem uma unificação religiosa e uma unificação política da Arábia. E isso toma um corpo e uma velocidade tão grande. Pensem comigo, 622, Maomé está saindo, né, de Meca para Medina. 711, ou seja, 90 anos depois, os árabes estão lá na Espanha. Eles dominaram todo o norte da África, todo o Oriente Médio e estão invadindo a Europa. Só vão ser parados por Carlos Martel, como a gente já viu lá na Batalha de Poitiers, que eles freiam o general Tariq, né, que é o grande líder militar dos árabes, então, que invadem a Península Ibérica e só vão sair totalmente de lá em 1492. Né? A gente, enquanto ibérico, enquanto povo que fala o português, nós temos muita influência árabe. Né? A gente nega isso inconscientemente, mas sim, nós temos muita influência árabe. Almofada, alfinete, a cultura da laranja, do limão, né? O que é isso? Isso é árabe. Álgebra, grandes cientistas, isso é uma coisa interessante porque enquanto a Idade Média europeia é esse período de estagnação científica, a Idade Média muçulmana é um período de propagação da ciência. Os caras estão conquistando lugares e estão absorvendo o que é a cultura desses lugares, gente. Estão convertendo essas pessoas? Sim, convertem os que querem ser convertidos. Tu tem, por exemplo, comunidades cristãs, comunidades judaicas dentro do mundo muçulmano que pagam taxas ao Estado para professarem a sua religião. Mas o que esses caras vão fazer principalmente é se apropriar, né, como bons comerciantes que eram, se apropriar da cultura e da tecnologia dos povos conquistados. Então esses caras vão trazer, por exemplo, para Portugal, para a região de Portugal, a bússola, né? Então, o norte que vem lá da China, eles vão trazer um negócio chamado astrolábio, que é um instrumento, né,
para medir a distância das estrelas, algo que eles, como navegantes do deserto, sabiam muito bem, e os portugueses também vão se apropriar disso para depois serem grandes navegantes no mar no século XV. Muito das grandes navegações se deve a tecnologias que os árabes introduziram na Europa, na Península Ibérica, Espanha e Portugal, por isso as duas potências navegadoras, por isso que é Espanha e Portugal que vão sair mundo afora navegando, porque eles têm a questão tecnológica de tudo isso. Tá? Então a expansão árabe é muito grande. 622 tu tem o ano 1, 711 eles já estão lá em Portugal e Espanha, já dominaram Irã, Iraque, já transferiram a capital depois para Bagdá, que vai ser uma cidade construída para ser a capital do Império, uma cidade impressionante, a cidade onde se passa, por exemplo, a lenda das 1001 Noites, né? Uma cidade fantástica. O que mais que nós temos aqui? Vou copiar aqui um pouquinho, né? Bom, por onde os muçulmanos seguiam? Pelo Corão, né? O Corão, que em árabe quer dizer Quran, recitação, recitar o que? Os versos, né? Os versículos ali do Corão, que é um livro que foi escrito posteriormente, que tem todas, né, os princípios da vida muçulmana e também as orações. Ele não é um livro cronológico, por exemplo, como a Bíblia. O Velho Testamento começa com a criação do mundo, depois acontece isso, isso, isso. Não, ali são dispersos esses pensamentos, né? E que tu vai analisá-los dependendo da situação em que tu te encontra. É mais um padrão de comportamento, certo, gente? Que mais aqui? Os pilares do islamismo, né? Tem 6 obrigações. O fiel islâmico ele tem 6 obrigações. Ele tem que rezar, vamos lá aqui, crer um único Deus, Allah, né? Allah é o único Deus e Muhammad é o seu profeta. Praticar a caridade, ajudar os pobres, jejuar durante o mês do Ramadã. Depois eu vou falar para vocês sobre esse jejum no mês do Ramadã. Rezar pelo menos 3 vezes por dia voltado para a Meca. Lembram do que eu falei das questões tecnológicas? O cara está lá na Espanha, como é que ele vai saber para onde é que é a Meca? Bom, ele tem que ter uma noção de espacialidade muito grande. O que mais aqui? Orar ao meio-dia da sexta-feira, o dia sagrado, domingo, vamos botar assim, dos muçulmanos, na mesquita. O que é a mesquita? É a igreja, é o templo dos muçulmanos. E fazer pelo menos uma vez durante a vida uma peregrinação até a cidade sagrada de Meca. Durante o ano, Meca segue sendo um principal destino de peregrinação dos muçulmanos, esse 1 bilhão e 600 milhões de pessoas de todo o mundo. Caso eu já esteja velho e não possa ir até Meca e nunca ter conseguido ir pessoalmente, eu posso mandar alguém em meu lugar como representante. Então eu vou ter pago essa obrigação dos pilares do Islã, que são os Arkan al-Islam. Né? O o que é o al? O al é um artigo, como o e o a. Em espanhol vai ser o quê? El, mais uma influência dos islâmicos. O mês do Ramadã começa agora, dia 23 de abril, o mês sagrado dos muçulmanos. Nesse mês, eles jejuam durante todo o dia. Tu desperta pela manhã, tu come antes do nascer do sol, tu faz uma pequena refeição, tá? E tu passa o dia inteiro em jejum. Pessoas adultas e saudáveis, crianças e velhos podem comer menos, bem menos do que o normal, mas né, podem comer durante o dia. E à noite, a gente vai fazer, então, uma grande refeição, normalmente em família, o iftar. Tu vai recitar, então, a oração do iftar, que diz assim: se foi a sede, hidrataram-se as veias, e se alcançou a recompensa com a permissão de Deus. Ou seja, durante todo o dia eu jejuei em penitência, e na noite eu, junto com a minha família, vou fazer uma refeição mais reforçada e dar graças pela comida que eu tenho. Tá? Logo que o Islã foi criado, né, depois da morte de Muhammad, os sucessores terminaram entrando em conflito e se criaram 2 seitas principais, 2 correntes principais dentro do Islã, os sunitas e os xiitas. Né? A gente vê muito isso pela TV, os sunitas na Arábia, os xiitas no Irã.
Os sunitas são a grande maioria, cerca de 90% do mundo islâmico hoje é sunita, e os sunitas têm como base que a Sunna, um livro que conta a tradição, né, a vida do profeta, o dia a dia, do cotidiano desse profeta, da vida de Muhammad, vale também como livro para pregar o Islã pelo mundo. Além disso, tem uma questão política muito séria, que eles votam em seus líderes e tal, não precisa ser alguém diretamente ligado à família do Muhammad, né? Porque lá no início, né, justamente foi quando, logo depois que Muhammad morreu, teve o sogro, depois teve o sobrinho, se eu não me engano, ou o primo, alguma coisa assim, agora não lembro qual era o parentesco, e aí disseram, não, mas agora tem que ser esse cara. Mas esse cara não é da família. E aí, como é que fica? Né? Era Ali, o partidário da família, e o outro cara, agora que eu não lembro o nome, que era alguém que os sacerdotes, enfim, ali as lideranças elegeram. Então ali dá esse racha entre o mundo sunita e o mundo xiita. O que mais que a gente tem aqui? Né? A Sunna, eu falei para vocês. Já os xiitas são literalmente o Shi'at Ali, os partidários de Ali, que era esse descendente do profeta. Tá? Os xiitas hoje se restringem basicamente ao Irã, ao Azerbaijão, se eu não me engano, aqui até botei aqui ao Bahrein, né? No Iraque tu tem uma população xiita muito grande, e os xiitas hoje são minoritários, e tu tem um histórico muito grande de martírio dentro dos xiitas. Os líderes xiitas são tidos como portadores de uma verdade, por exemplo, os ayatolás do Irã, né? O Ayatollah Khomeini, que foi o cara que liderou a Revolução Islâmica em 79, eles são mais do que lideranças religiosas, eles são quase como outros profetas, enquanto os sunitas dizem, não, a gente venera os profetas até Muhammad. Depois dele não tem mais profetas, são líderes religiosos. E os xiitas dizem, não, esses caras também são profetas. Uma questão interessante dos profetas é que, por exemplo, Ismael, Isaías e o próprio Jesus Cristo são tidos dentro do islamismo como profetas. Mas o maior profeta que vai ter a revelação é justamente o Maomé, o Muhammad, certo, gente? Deixei um mapinha lá para vocês que mostra a divisão, né, entre xiitas e sunitas pelo mundo. Ali dá para ver claramente que tu tem uma concentração de xiitas mais no Irã, no Azerbaijão, em um núcleo muito próximo geograficamente. O resto do mundo é basicamente, majoritariamente sunita. Né? Falei para vocês do fundamentalismo, né, que nós temos essa visão de que os muçulmanos, né, são terroristas e parará, que é uma coisa muito errada, mas nós temos sim fundamentalistas muito arraigados dentro do islamismo, como por exemplo o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, que juntam elementos religiosos, mas também elementos políticos, né? Uma disputa com os infiéis, que seria o mundo ocidental, os não islâmicos, enfim, né? Bastante sério isso, e com agravantes muito presentes na nossa cultura hoje, né? O Estado Islâmico fez um genocídio, né, no norte da Síria. Nós temos as populações curdas lutando. Procurem as mulheres de Rojava, são guerrilheiras curdas do norte da Síria que são fantásticas, que foram, né, as primeiras a vencerem, por exemplo, o Estado Islâmico, né? Então ali tu tem, dentro do Oriente Médio, tu tem um recorte geopolítico muito delicado desde sempre, né? O pessoal diz que é um barril de pólvora. Eu digo, não, é um barril de petróleo sendo disputado por todas as nações. Porque tu tem a questão religiosa, que é muito presente localmente, mas geopolítica, né, expandindo isso para o mundo, a questão é muito mais econômica, de quem vai dominar, né, as reservas de petróleo, porque nosso mundo ainda se move a partir desse combustível fóssil. Coloquei para vocês a questão da mulher, né? As mulheres são obrigadas em vários países a usar o hijab, que é esse lenço, né? É um lenço que deixa o rosto e as mãos de fora. É uma questão tradicional,
é uma questão religiosa, né? E tu tem até as mulheres dizendo, não, nós temos todo o direito de usar o hijab, não é uma questão muitas vezes obrigatória. Em alguns países mais fundamentalistas, vamos colocar essa palavra de novo, nós temos as mulheres sendo obrigadas a usar a burca. E aí tu tem coisas terríveis, né? A mulher ser estuprada e ela ser condenada porque ela fez sexo fora do casamento. A gente tem muito disso, coisas terríveis. Mas ao mesmo tempo tu tem países como o Irã, que é muitas vezes apontado como um dos grandes inimigos, né, do mundo ocidental, e aí uma questão que eu quero fazer um parênteses para vocês. No Irã, as mulheres dirigem, as mulheres vão à escola, as mulheres se formam, são médicas, são engenheiras, são arquitetas, né, podem votar, e o Irã é colocado como grande eixo do mal, né, dentro, por exemplo, da geopolítica norte-americana. Entretanto, na Arábia Saudita, as mulheres não podem dirigir, as mulheres têm uma vida totalmente cerceada de liberdade, mas ninguém fala da Arábia. Por quê? Porque a Arábia Saudita é o grande aliado dos norte-americanos no Oriente Médio. Tu tem várias bases bases militares norte-americanas dentro do território saudita, né? E tu tem uma ligação econômica muito forte entre Estados Unidos e Arábia. Tanto que o próprio Osama Bin Laden, que foi o mais famoso desses terroristas, ele é árabe, ele é saudita, e a família do Osama Bin Laden tinha ações, né, nas empresas petrolíferas norte-americanas. Então é um cara que é criado, é muito próximo. Lembra que eu falei que essas ligações são complexas? É nesse nível de complexidade, gente. Não dá para levar as coisas tudo, ah não, eles são terroristas. Calma. Calma, não vamos levar as coisas aos extremismos, não vamos ser extremistas. Tem terroristas? Sim, tem terroristas. Mas são 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Se todos fossem terroristas, nós não estaríamos aqui agora gravando esse belo vídeo com esta maravilha de professor, né, dentro dessa civilização judaico-cristã ocidental. Álgebra, astronomia, física, química, os árabes têm um legado de ciências, como eu disse para vocês, muito grande. Tu tem uma retração do mundo árabe a partir do século XVIII, né, que começa a ter mais esse cerceamento das questões científicas, mas até então é onde vão se desenvolver vários aspectos da ciência dentro do planeta e que vão trazer legados até hoje para nós. O nome algarismo, quando tu escreve lá, né, os nossos números são números árabes, e tu escreve algarismo. Algarismo é uma corruptela de um dos grandes matemáticos árabes, muçulmanos. Outra coisa, a gente não pode, até eu estou falando agora aqui, me lembrei disso. Uma coisa é ser muçulmano, outra coisa é ser árabe. As coisas não estão ligadas uma à outra totalmente, né? Ah, os árabes. A Argélia não é árabe. A Argélia é argelina. Tem lá os beduínos e tal. O maior país árabe do mundo, a Indonésia. Mas, desculpa, olha a bobagem que eu falei. O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. E eles não são árabes, né? São orientais, são lá de dentro já do Oceano Pacífico. Né? Então a gente não pode confundir as duas coisas. É muito fácil de confundir, eu acabei de fazer isso, tá? Gente, para hoje é só. Beijo do Sor e agora nós vamos desligar o vídeo. Fui, beijo, cuide-se.